Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Saúde mais Produtividade. Esse programa que traz conhecimentos sobre qualidade de vida, bem-estar, mas também negócios, relações do trabalho. E é disso que a gente vai falar hoje. Cultura humanizada dentro das empresas. O que será que é isso? Será que a gente consegue mesmo ter uma cultura organizacional voltada para o bem-estar humano, que seja mais sustentável, que alie a produtividade com premissas de qualidade de vida, de uma melhor atmosfera dentro da empresa? E para tratar esse assunto tão atual, estão aqui comigo Luciana Pires, do Prado Borges. Ela que é psicóloga com experiência em gestão de processos de pessoas, faz também atendimento clínico há mais de 7 anos, com manejo de transtornos mentais, consultora em saúde emocional para organizações na Believe Soluções, desenvolvendo projetos, promoção, prevenção, psicoeducação e saúde emocional, é palestrante e é mais um monte de coisa, multifuncional. Seja bem-vinda! Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês, compartilhando de um tema tão relevante, que eu digo que, independente se é nas organizações ou no consultório, se é para cuidar de pessoas, pode me chamar que eu estou lá. Continuando com as mulheres, primeiro elas, né, Rafael, se você me permite, né? Amanda Léo Borges também, psicóloga, pós-graduada em avaliação psicológica e em coaching emocional, que ela que é coordenadora de atração e seleção de talentos aqui no Sistema FIEG. Então, se você quer emprego, quer trabalho, você fala com ela. É ela que vai selecionar você aqui, viu? Seja bem-vinda, Amanda. Obrigada, Bruno. Quero desejar boa tarde para os meus colegas também. E é isso mesmo, gente. Estou sempre contratando, viu? Ó, coisa boa. E, novamente aqui com a gente, Rafael de Almeida Ferreira, que é especialista em gestão de pessoas, processos e projetos, graduado também em psicologia, docente de educação profissional e tecnológica, e ele executa treinamento de líderes e equipes comerciais, aqui atuando na gerência de mercado. Seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado, é um prazer poder contribuir novamente. Bom, temos 3 psicólogos especialistas aqui em gestão, especialistas em relações humanas dentro do trabalho. Eu queria começar com esse ponto. Rafael, o que é uma gestão humanizada? Certo. Quando a gente fala humanização, é preciso entender que a gente está falando do olhar que se tem sobre as pessoas. E aí é muito comum nas organizações, às vezes, haverem alguns conflitos em relação a como nós enxergamos as pessoas. Né? Às vezes as empresas querem resultado a todo custo, aquela cultura da produtividade, né? Então cada vez mais e mais. E a gente esquece de entender que as pessoas têm algumas necessidades que precisam ser supridas para que elas possam ser produtivas. E aí eu vou puxar um gancho lá em Maslow, que é conhecido como o pai da psicologia humanista, que traz uma teoria muito interessante das pirâmides, a pirâmide das necessidades humanas, que inicia lá em necessidades físicas, como comer, beber, vestir, necessidade de segurança, ter uma moradia, necessidades sociais, ter um grupo de amigos, estar em família, até necessidades de autoestima e de autorrealização. E aí, para que o ser humano consiga se realizar plenamente, se manter saudável, se manter produtivo, é importante que ele consiga atender essas necessidades. Então, cultura da humanização é entender que o ser humano tem necessidades internas, intrínsecas, que precisam ser supridas também para que ele possa fazer mais e melhor, né, e poder contribuir com as organizações. Legal demais. Vamos pegar esse ponto e explorar um pouco melhor, né? Porque na teoria de Maslow, como você bem citou, a base da pirâmide são as necessidades mais básicas. Isso. Né? De alimentação, de sexo, de proteção de forma geral. Bom, e a gente acredita que o trabalho, por meio do salário, ele consiga, em algum momento, atender essas necessidades. Mas subindo um pouco na escala da pirâmide, né, também o trabalho fornece algum nível de realização pessoal. E também, quanto mais melhor você é remunerado, mais você ganha, você também consegue alcançar outros degraus dessa pirâmide de Maslow, né? Até na parte de autoestima. E lá no topo tem essa autorrealização. Isso. A pergunta é, até que ponto o trabalho é responsável por garantir, ou pelo menos proporcionar ao trabalhador, que ele seja atendido em todas as suas necessidades? Ou se é só em algumas delas? Então, Bruno, é uma pergunta muito aberta, né? Porque a gente vai esbarrar na subjetividade, porque tem pessoas que trabalham para viver. Sim. E tem pessoas que vivem para trabalhar.
né? Diferente. Tem pessoas que se realizam plenamente trabalhando. A vida dessa pessoa é o trabalho. Então ela acorda feliz, ela acorda motivada, ela vai para o trabalho, ela volta para casa muito feliz e isso gera um combustível, uma energia interna que vira uma motivação de vida mesmo. Sim. Já tem pessoas que veem o trabalho como um lugar onde ele tem a sua fonte de renda, de recurso, para que ele possa executar a sua vida fora do trabalho. Então a gente precisa entender até que ponto, como as pessoas estão internalizando essa relação de trabalho. Né, se realmente está suprindo as necessidades, porque o que acontece, e as minhas colegas clínicas talvez podem me ajudar, às vezes você tenta compensar em algum ponto a falta de algum aspecto que não está fluindo, que não está funcionando bem. Então, será que talvez também toda essa energia que está sendo deslocada para o trabalho fala de uma falta em que a pessoa não consegue compensar em outras áreas? Talvez o meu casamento não está legal, a minha vida social não está bacana, e aí eu mergulho no trabalho, eu afundo no trabalho. Em algum momento essa conta pode chegar também. Então aí cada caso, para ser bem assertivo, acho que cada caso precisa ser analisado, precisa ser levado até para consultório, dependendo da situação, quando a gente percebe que já está trazendo algum tipo de transtorno, algum tipo de prejuízo para a vida social, a gente entender melhor, né? Eu coloco esse ponto porque a gente vai tratar de cultura humanizada, né? A gente vai aprofundar um pouco mais nisso. Eu acho essencial, né, que as empresas adotem esse tipo de prática. Mas eu acho que a gente está num limiar na nossa sociedade que é muito perigoso, porque em algum momento a gente tem um grupo de trabalhadores, né, querendo o atendimento completo de uma série de necessidades, e de outro lado você tem um grupo de empresas que, ao meu ver, não tem necessariamente a obrigação de atender todas as necessidades, né? Veja bem, claro, cumprir a legislação trabalhista é o básico, fornecer um ambiente de trabalho próspero é o básico, implantar programas de qualidade de vida, de saúde mental, isso é ótimo, investir em capacitação é excelente, né? Mas tem coisas assim que não dá, né, Amanda, para a empresa ser responsável por toda a realização do trabalhador. Tem que ter a autorresponsabilidade dele aí também. Também, e esse é um processo de autoconhecimento, né? Sim. A pessoa entender as motivações que ela tem, que a empresa, ela estimula. Ela não motiva, a motivação ela é interna. Mas ela a empresa promover esse estímulo constante e entender o seu colaborador. Esse é um primeiro ponto, né? As lideranças, principalmente, conhecer os seus colaboradores, entender as suas necessidades e os interesses. Para que a gente tenha esse casamento, né? Entre empresas, os interesses corporativos e os interesses do colaborador. A gente pode entender, então, que uma cultura organizacional humanizada é uma cultura que permite o diálogo, é uma cultura que olha para as individualidades dos seus colaboradores e tenta, ao máximo, suprir as necessidades deles. É por aí? É por aí. A gente promover um ambiente empático, respeitoso, em que, primeiramente, você ouve o seu colaborador, exatamente, para entender as necessidades dele, e aí, a partir disso, você traçar as estratégias. Porque senão você estrutura uma estratégia, um plano de ação que não vai alcançar aquele público que você quer, que são os colaboradores. E como que a gente pode fazer para implementar, dar os primeiros passos? Como que uma empresa pode fazer? É desafiador, né? Mas eu diria que o primeiro passo de qualquer mudança de cultura, principalmente mudança de cultura humanizada, que é algo que ainda não alcançou todas as empresas, todos os modelos de negócio, é vir da autoliderança. A gente não consegue fazer nenhum tipo de mudança de cultura, ainda mais nesse modelo, se não é um alinhamento direto com a autoliderança da organização. Então, primeiramente, a gente precisa estar alinhado e a autoliderança comprar essa ideia. A partir disso, é a gente ouvir esses colaboradores, entender o que eles entendem sobre o assunto, entender quais são os estímulos que eles têm. Como que a gente faz isso? A gente pode trabalhar pesquisa de clima, a gente promove feedback constante, a gente trabalha ali ambientes em que eles se sentem seguros para compartilhar e trazer as ideias e as necessidades que eles têm ali. Você citou a pesquisa de clima, né? Eu atendo muitas empresas e eu vejo às vezes assim, vou fazer então uma pesquisa de clima. Tá, do resultado da pesquisa, eles ignoram boa parte, vamos dar este benefício, vamos aumentar aqui a participação do plano de saúde, da empresa no plano de saúde, vamos dar uma cesta básica melhor. Só que cultura organizada, humanizada é muito mais que benefício, né, Luciana? Muito mais. Muito além.
vocês estavam falando, só pegar o gancho da fala anterior de vocês, sobre a questão da cultura humanizada e da responsabilidade da empresa frente a isso também. A empresa pode, sim, abrir mão de todas essas ações que a Amanda está trazendo, mas tem a parte de responsabilidade desse colaborador também, que precisa ser incluído ali. Então, a gente está falando de vários aspectos que ele vai buscar sanar, ele vai buscar, sim, trazer uma realização para esse colaborador, mas tem algo que é da autorresponsabilidade dele, das atitudes que vêm dele mesmo. E não é só remuneração. E não é só remuneração, não é só benefício. Não, porque a remuneração, eu vejo assim, você vai lá e remunera, ajusta um salário, oferece um benefício, daqui 3 meses a pessoa está desmotivada de novo. Sim. Daqui 3 meses, e às vezes nem 3 meses, às vezes até num tempo menor. Então, o que ela precisa é de uma trilha de desenvolvimento onde ela se sinta engajada, pertencente, e ela consiga ali assumir esse compromisso de estar gerando resultados para a empresa, sendo produtivo, mas sendo reconhecido também, não só financeiramente. Pois é. Você vai falando e vai apertando, né? A gente vai ficando aqui até um assunto palpitante. Ser reconhecido. Eu sou de uma época, sem falar da minha idade, mas todo mundo vai sacar, que o profissional reconhecido era aquele que tinha um quadro na parede como funcionário do mês. E a gente sabe que esse é um reconhecimento, por mais que possa ser honroso para muitos, mas também é vazio. Sim. Para uma série de outros, né? Não é um quadro na parede que realmente demonstra um reconhecimento tão pujante assim. Como que a empresa faz o reconhecimento dos trabalhadores? Eu percebo que, de fato, essas ações que às vezes são pontuais, seja o quadro que era, né, uma atitude que a gente tinha antigamente, seja um feedback, seja uma medalha, um troféu em cima da mesa, são válidas, sim, são importantes, têm o seu lugar. Mas o que é feito no dia a dia daquela empresa? Como que é conduzido a valorização, o lugar que aquele colaborador tem, a participação dele ativa no processo, no dia a dia? Até porque quando a gente fala de cultura, o que é essa cultura? São um conjunto de comportamentos que são realizados dentro daquela empresa dia após dia. Então, para isso, a gente precisa falar sobre coerência. Então, essa empresa precisa ser coerente, ela precisa ter ações, muitas vezes, que é de parar, como a Amanda disse, para ouvir aquele colaborador. E aí é algo da minha percepção, que atuo tanto nas empresas como também no que é individual, é que pós-pandemia nós temos vivido vários cenários de crises, né? Então a gente vive crise econômica, a gente vive crise social, a gente vive crise ambiental, e as pessoas realmente estão ficando um pouco desnorteadas e com isso perdendo a conexão entre pessoas. Sim. Então, muitas vezes, esse reconhecimento vem de você parar, ter uma escuta ativa, reconhecer que você está trabalhando com uma pessoa e não com uma máquina. A Carol, da Habitat, ela tem uma situação que ela conta até nas palestras que ela vai, de um colaborador que não estava... Sempre foi um exímio colaborador, mas de repente ele teve um acidente de trabalho e foram questionar o porquê que isso tinha acontecido. E aí perguntaram se ele não estava bem. Que foi? Você não está bem? E naquele momento ele diz, não, eu não estou bem, porque eu acabei de perder meu filho. Putz. Então, e aí eles ficam meio desnorteados, sem saber o que fazer com essa informação, e ele fala, ninguém nunca parou, em todos os anos que eu trabalho aqui, para me perguntar se eu estou bem. Então, são essas pequenas atitudes que se desdobram todos os dias, que vão trazer essa sensação de valorização, de reconhecimento, de lugar para essa pessoa. É se conectar com o que importa. Até porque você pode até saber gerir negócios, mas se você não souber gerir pessoas, você vai fracassar. Perfeito, perfeito. Isso é tão complexo, e sempre foi, sempre será, mas eu acho que a gente está vivendo um momento mais difícil ainda, porque além disso tudo a gente tem uma variedade imensa de gerações, sim, coabitando o mesmo ambiente de trabalho, sim, baby boomers com geração Z, com geração alfa agora. A gente tem, com isso, premissas diferentes e perspectivas diferentes do trabalho. E a gente tem uma série de influências externas que também parece estar influenciando, né, toda a nossa sociedade. Vou ser um pouco mais objetivo. A partir do momento que a gente teve, nos últimos anos, todo um trabalho até impulsionado por pautas ESG, pautas de diversidade, inclusão. Isso, claro, levou algumas empresas a adotar culturas mais inclusivas, adotar políticas mais humanas em uma série de casos. Hoje a gente vê várias empresas, muitas até do Vale do Silício ali, outras até brasileiras, retrocedendo. Falando assim, opa, adotar esse tipo de ação
né, reduziu minha performance. A gente pode até questionar o método de adoção, como que eles fizeram isso, mas o ponto é, não tem um futuro claro, né, de como que se dão essas relações, porque parece que a gente está mudando muito rápido o tempo todo. E fica mais difícil você gerir uma equipe, gerir pessoas com essa diversidade imensa de pessoas e de opiniões, sobretudo. Como que faz na prática? Pergunta de $1 milhão, valendo! Bom, eu acredito que na prática é você realmente reconhecer quem são as pessoas que estão ali no seu time. Então, você falou de algo que a gente até estava conversando, que é sobre a valorização do papel do RH, do gestor de pessoas. Ele é fundamental porque ele não é o cargo que vai simplesmente promover o aniversariante do mês. Ele é um cargo estratégico para se entender de pessoas. Então, você vai precisar de apoio desse RH estratégico, você vai precisar de apoio da liderança para entender quais são os nossos valores, a nossa missão, a nossa visão, para onde a gente está indo e o que a gente espera dessas pessoas aqui. Então, acho que é algo muito mais personalizado do que algo geral. E aí, conectar essas pessoas entendendo que existe essa diferença de gerações é um desafio. Não tem receita de bolo. Mas é muito desse olhar, do que é esse outro, o que eu espero desse outro, o que ele pode me trazer em troca, como que ele está também, como que a gente pode desenvolver ações onde as pessoas se sintam, sim, agregadas, cuidadas, pertencentes. E, no dia a dia, ver o que acontece. É fenomenológico. E tem um ponto, Amanda, que muitas empresas às vezes alimentam um discurso, que aqui nós somos uma família. Bom, família nada. Primeiro que sua família é sua família, né? Não é o local que você trabalha e as pessoas que estão lá contigo. Segundo que mesmo se fosse, é um discurso que às vezes não cola na realidade, né? Às vezes na prática isso não acontece. Como que uma empresa dessa, que tem até uma intenção de adotar uma cultura humanizada, pode fazer para começar? Né? Eu penso assim numa pequena empresa. Porque uma grande empresa contrata consultoria, contrata gente boa, a coisa flui. Né? O CEO querendo, vai acontecer. Então, uma pequena empresa. Como que isso roda, né? Como que isso roda? É uma pergunta interessante. A gente pensa que grandes corporações, né, têm muito afiado políticas ou já tem uma estrutura, já tem programas internos que podem acontecer. Até pensando aqui na nossa região, né, Goiás, que tem muitas empresas familiares, que tem um discurso, um modelo de trabalho diferente, vamos colocar assim, que vai um pouco contra esse modelo mais atual sobre cultura humanizada. Não é fácil. A gente percorre aí vários obstáculos, como se fosse uma corrida e a gente vai um obstáculo por vez. O primeiro desafio que eu visualizo é você quebrar aquele modo de operação, é você lidar com a resistência. Quem está ali trabalhando há 15 anos, há 10 anos naquele formato de trabalho, naquele formato de cultura, é uma primeira barreira a ser quebrada. Essa resistência com um modelo diferente, uma forma diferente de pensar. Eu elencaria um outro aspecto, é você criar ali estruturas para que isso seja incentivado, que você promova esse discurso, principalmente com lideranças que tem aquele modelo muito tradicional de eu sou chefe, você é meu empregado, a relação ela é rígida e que a produtividade ela só acontece se você for altamente pressionado e ou ficar te cobrando constantemente. São obstáculos que a gente precisa ir quebrando, mas a gente não pode fugir deles, senão a gente não consegue alcançar o resultado. Em empresas maiores, a gente precisa pensar em uma estrutura, a gente trazer temas, políticas e trazer de forma muito segura e séria assuntos como diversidade, inclusão, programas de reconhecimento, de promoção, para que a gente consiga também promover para esse colaborador um espaço em que ele se sinta seguro e que ele tenha abertura para falar sobre suas ideias, trabalhar de forma mais inovadora, que consequentemente vai trazer a produtividade para o negócio. Porque um negócio que não tem produtividade, ele não roda. Não mesmo. A empresa ela não consegue se sustentar. Ela precisa ser saudável. A gente precisa pensar no financeiro ali daquela corporação. Eu trago a pequena empresa porque quando a gente pega assim, a Natura tem uma ação, a Mormai tem uma ação, são empresas muito engajadas nessas causas humanitárias, né, sociais até, mas são empresas muito estruturadas. Agora, uma pequena empresa que é da Dona Maria, que era uma costureira, e que de repente ela pegou uma demanda que vai ser o que vai ajudar ela a pagar o financiamento da máquina que ela
financiou e está suando para pagar, que ela até então está passando fome. E aí ela tem que ralar e tem que pôr seus 3, 4, 10 funcionários para ralar mais, um momento de pressão que a demanda lhe pede, né? Deve ser produtivo para atender a demanda, para conseguir. É difícil, não é uma força contraditória, às vezes, você exigir mais produtividade e ainda assim ter uma gestão humanizada? Eu não vejo divergência, mas ao mesmo tempo ela exige cuidado. Você precisa promover um ambiente respeitoso. Sim, claro. Né? As pessoas, quando elas estão satisfeitas, elas se identificam com o trabalho, elas tendem a ser mais produtivas. Isso independente do porte da empresa. Em empresas menores, ainda assim a gente precisa promover um ambiente respeitoso, um ambiente de empatia e um ambiente colaborativo. Essas pequenas posturas, né, não vou nem dizer ações, pequenas posturas fazem a diferença e rodam a produtividade e fomentam a cultura humanizada. Você citou sobre empresas produtivas que geram lucro. Rafael, e a humanização gera lucro? Isso melhora a performance do negócio? Eu acredito que sim, Bruno. Por quê? Porque isso fala de como as pessoas enxergam aquele lugar. E a percepção que eu tenho da empresa que eu trabalho pode influenciar, dependendo do nível de maturidade, o quanto eu vou me comprometer com aquele lugar. Pensa comigo, se eu estou numa empresa que eu acho que essa empresa é ruim, que é péssimo trabalhar aqui, que aqui ninguém está nem aí para mim, que eu sou só um número, isso pode influenciar o nível do meu engajamento e da minha entrega todos os dias, do meu comprometimento. É claro que isso depende muito do nível de maturidade dos colaboradores. Tem colaboradores que atingem um nível de maturidade que não se deixam influenciar por isso. Eles estão ali estritamente movidos, talvez pelo ganho financeiro, pela perspectiva de carreira. Aí é onde, mais uma vez, entra na subjetividade, a gente vai ter que entender cada caso. Mas, de um modo geral, a percepção que o colaborador tem da empresa vai influenciar e comprometer, sim, o nível de engajamento dele, né? Ele pode fazer mais ou menos. Quando eu estou numa empresa que eu me sinto acolhido, que eu me sinto valorizado, reconhecido, eu dou o melhor de mim. Sim. Porque eu tenho aquela sensação de que vale a pena, porque existe reciprocidade. Eu faço, mas eu recebo também. Dessa forma, a gente equilibra a balança e fica justo, porque fica bom para ambas as partes. Agora, se eu tiver a sensação que é só de um lado, isso pode desanimar, pode desmotivar o colaborador também. Então, eu acredito que quando a empresa enxerga dessa forma e investe numa cultura humanizada. E aí, assim, vocês estavam falando, foram surgindo várias ideias, né? Mas eu esperei meu momento de fala. Não, né? Vocês podem ir complementando, gente. Pode falar. É porque são muitas camadas. São muitas camadas, né? A gente fala muito de humanização, né? Humanizar é reconhecer que o ser humano é um ser vulnerável, que ele tem necessidades, que ele não é uma máquina, necessidades internas, externas, né? Como a gente trouxe Maslow lá no início. E eu vou puxar mais um autor para poder endossar a minha fala. Eu gosto muito de Jung, que é o pai da psicologia analítica, que diz assim: domine todas as técnicas, mas ao tocar outro ser humano, seja tão somente outro ser humano. Então, às vezes, talvez até a gente vai nos perder na nossa própria humanidade também, entendendo que nós somos vulneráveis. A gente usa tanto assim a expressão no corporativo que eu arrisco dizer que já está até banalizando um pouco, que é falar da empatia, né? Tudo a gente usa o termo empatia. E eu escuto muito o conceito que empatia é se colocar no lugar do outro. Será que realmente a gente consegue se colocar no lugar do outro para sentir o que o outro sente? Porque o que bate em mim bate diferente de você, Bruno. Eu vou dar um exemplo bem clássico que eu vi numa situação que mexeu muito comigo. Uma pessoa que eu gosto muito perdeu o cachorrinho, né? Um pet, faleceu. Teve um problema, e aí ela chegou na empresa, falou que não estava se sentindo bem, ficou emocionalmente desestabilizada, arrasada, e pediu para tirar pelo menos um dia, né? E aí a gestora não entendeu, falou: olha, mas você tem que entender que bicho não é gente, né? E aí, do ponto de vista legal, você não tem o direito. Mas aí vamos olhar para esse ser humano com humanidade e entender assim, simbolicamente, o cachorrinho foi o filho que ela não teve. Sim. Ela é uma pessoa de 40 anos, mora sozinha, nunca se casou, né? Era só ela e o pet. E ela tinha uma relação com esse pet mais de 10 anos. Então, simbolicamente, é o filho que ela não teve. Aí, se fala para mim, eu posso, de repente, menosprezar e achar que é um cachorro, é um bicho. Mas não, simbolicamente é o filho que talvez ela não teve. Então, humanizar, Bruno, é olhar para o outro como ser humano. Entender que existem necessidades, que é diferente. E aí, empatia, eu quero agora ajudar a ressignificar o conceito de empatia. Empatia não é sentir o que o outro sente, mas é a postura de respeito que eu assumo frente ao que o outro está sentindo. Porque não é sobre mim, é sobre ele. E às vezes a gente tem uma tendência de falar, mimimi, né? Mimimi é a dor do outro que você não sente, é porque não é com você. Então que a gente saiba, no mínimo, respeitar a dor do outro. Isso é humanizar.
Porque quando a gente não consegue perceber isso, eu arrisco dizer que a gente já se perdeu na nossa própria humanidade. Será que a gente esqueceu também que somos seres humanos também? Que também temos fragilidades, vulnerabilidades? Acredito que é por aí, Bruno. Existe até uma pesquisa da USP que diz que colaboradores que são felizes no trabalho são 20% mais produtivos. Então, produtividade é receita. Sim. Então, automaticamente essa empresa vai ter, né, essa lucratividade. Só que quando a gente fala de felicidade, aí a gente abre tantas outras camadas, porque é algo do individual, do subjetivo, mas também é algo do coletivo. E muitas vezes, como você perguntou para a Amanda, não custa. É uma posição que essa pessoa resolve ocupar de empatia, de olhar acolhedor, de escuta acolhedora, de curiosidade por esse outro, que vai fazer com que automaticamente ele se sinta pertencente e ele passe por esses processos de, às vezes, ter que produzir mais, ir um pouco além, mas também se sentir respeitado. Então, é uma via de mão dupla. E até complementando a fala dos colegas, né, a gente percebe que falar ainda de cultura humanizada, falar de felicidade, reconhecimento, ainda não é tão debatido com tanta seriedade dentro das empresas, com o próprio colaborador, o próprio profissional ainda não enxerga isso como um assunto sério e que faz diferença na relação que ele tem com o trabalho. A gente falando de gerações, cada geração cria uma conexão diferente com o trabalho, né? E essa nova geração aí que tem se tornado desafiadora para nós, né, que estamos ali diretamente enquanto RH, lidar com como esse jovem lida com o trabalho, qual que é o propósito que ele tem com o trabalho e que são temáticas que ele tem interesse e fazem parte do propósito dele profissional e de vida também. Sabe que eu faço muita palestra sobre o tema felicidade no trabalho. E aí o pessoal gosta demais, se emociona, aplaude, acha, uhul, que 10, eu quero isso na minha empresa. Então vamos levar para a sua empresa, vamos implementar. Não é prioridade agora. E nunca é prioridade. Então às vezes fica só um discurso também vazio, num desejo distante, né, mas sem se materializar com essa ação que eu também vejo como muito importante. Vocês citaram sobre empatia, sobre, né, olhar o outro humano. E aí, Luciana, como que a gente tem uma relação empática mais próxima e olha o outro humano se ele está trabalhando de forma remota, forma híbrida, está no home office? Não fica mais complicado? Em partes. Em partes. Porque você acaba não tendo esse contato físico, né, com essa pessoa todos os dias. Às vezes você não sabe o que está acontecendo no dia a dia dela, o que de repente o presencial traz. Mas ele não impede, muito pelo contrário. Eu acho que se a gente souber usar toda a tecnologia que a gente tem, todas as formas de trabalho, a gente vai se conectar muito mais. Então a pessoa está lá em uma outra região. Eu falo com essa pessoa, eu tenho acesso a ela, eu dou feedback a ela, eu sei o que está acontecendo, eu estou acompanhando, mas sem a tentativa de controle, né? Eu estou permitindo que ela flua, mas eu estou aqui na retaguarda, ou eu simplesmente falo, não, tá lá, só me manda o relatório que você fez durante o mês que tá tudo certo, só me manda as demandas e tá tudo certo. É muito do interesse, a iniciativa e o interesse em querer integrar esse outro, né? O seu time, ele tem consciência de onde vocês estão indo, qual é o lugar que precisa chegar. Existem reuniões pontuais que são feitas em torno disso. Você sabe qual é a data do aniversário das pessoas da sua equipe para você poder mandar um parabéns que seja, né? Porque um parabéns não custa. Se puder mandar um presentinho, ótimo, mas um parabéns não custa. Então, são ações muito pontuais que, se olharmos para a nossa humanidade, Isso. nós conseguimos fazer e precisamos replicar. É um cuidado com esse outro. Porque quando a gente fala de humanização, é cuidar de pessoas. E que isso não fica restrito ao Departamento de Recursos Humanos. É o líder que cuida dos seus liderados. Recursos humanos pode até ser um grande apoio, não é isso? Mas, pô, é a tua equipe e você que tem que cuidar se você é líder. E se você é liderado, também cabe a você aí ter uma relação boa com o teu líder e procurar também aproximação, procurar inclusive feedbacks, que estavam sendo discutidos aqui antes, constantes, para melhorar esse diálogo, melhorar também essa humanização no trabalho. Gente, papo bom demais que dá umas 14 horas de prosa, né? Justamente. Para dar uma quebrada aqui, vocês topam o desafio? Topo. R$2 ou um baralho misterioso? O baralho Eu misterioso. era um baralho misterioso. E você, Amanda? Tô nessa. Ainda bem que eu não tenho R$2, então salvei que testa. Vou embaralhar aqui para vocês. Fique à vontade de escolher uma carta que você quiser. Apanhado sim. Pode olhar?
Pode olhar, claro. Fique à vontade, escolher uma carta. Se quiser embaralhar de novo, pode. Universo. Passa pro Rafael, por gentileza. Vamos lá, pegar aqui pro tio Bruno. E aí, Amanda, qual que foi a sua carta? Perseverança. Esforço real para se terminar o que se começou. Busca pelo cumprimento de prazos de todos os projetos iniciados. Concentração máxima a realizar uma tarefa e satisfação em completá-la. Uma virtude é a coragem. E aí, você acha que essa competência está relacionada contigo? Totalmente, né? Eu particularmente gosto de entregar um projeto, de concluir, de ter aquela sensação de entreguei, fiz o meu melhor. E aqui quando fala, né, sobre concentração máxima para realizar a tarefa, é o quanto eu me dedico a isso, né? O quanto de esforço eu coloco, não só esforço físico, mas mental, emocional e de tempo, né, de dedicação mesmo para isso. Então fez muito sentido para mim. E é uma competência também importante dentro de um contexto de cultura humanizada? Totalmente, né? A pessoa, ela precisa ter isso como uma força de caráter, eu diria, né? Se ela não tem esse olhar de responsabilidade com aquilo que ela se comprometeu a fazer dentro de uma empresa, né? A gente está falando um pouco sobre isso. Ela não consegue trabalhar de forma produtiva e nem estimular essa cultura humanizada, né? Ela está olhando para si, mas pensando também naquilo que ela se comprometeu a fazer. Grandes insights aqui para você, para tua empresa. E a tua carta, Luciana? Empatia. Olha só, falando nela. Nós temos marmelada, você escolheu aqui. Você viu que eu falei o universo, ó, ele facilitou. O universo priva isso dele. Bom, consciência e sensibilidade sobre os motivos e sentimentos das outras pessoas. Habilidade para se adequar a diferentes situações sociais e para deixar as pessoas à vontade. E a virtude e a humanidade. E aí, você tem essa habilidade empática? Total! Acho que desde o início da minha fala dá para perceber isso. Mas algo que eu quero deixar muito claro, tá? É que a empatia, ela não me faz sair por aí abraçando árvores, né? Não é simplesmente um contexto bonito, uma fala que é reflexiva. Ela é uma ação também. Então, é eu saber o lugar desse outro, respeitar esse outro, valorizar esse outro, mas também investir na mudança, se for necessário, nesse outro. É falar, Bruno, ó, tô aqui contigo, eu sei que você tá nessa situação agora, mas vamos avançar? Vamos melhorar? Eu vejo esse potencial em você, eu acredito, eu respeito o seu momento, mas se respeite também. Então, é devolver esse olhar. É o que eu percebo e o que eu posso fazer com o que eu percebo a partir do que faz sentido para esse outro. Talvez você já tenha de forma inata, né, essa habilidade, talvez você tenha desenvolvido ela, né, até na sua formação, mas tem pessoas que não têm. Né? O senhorzinho está lá na roça que muitas vezes não tem nem habilidades sociais, muito menos empatia. A empatia é treinável? É treinável. É treinável. Se você nasceu com ela, excelente. Mas se você quer desenvolver empatia, eu deixo duas dicas que são importantíssimas. Você precisa ter uma escuta. Você precisa ser curioso. Então, deixa eu conhecer esse outro. Quem que é o Bruno? Bruno, me fala mais sobre você. E deixar com que você fale sem interrupções, ao mesmo tempo que eu não vou julgar a sua fala. Então, eu não vou estar aqui interessada pensando em qual vai ser a próxima pergunta que eu vou te fazer. Eu vou deixar com que você flua. Então, a partir do momento que eu te dou essa permissão e te olho com curiosidade, automaticamente eu pratico essa escuta acolhedora, atenta, e aí eu consigo ser uma pessoa empática. Gente, olhar com curiosidade não é para você fazer fofoca, é outro tipo de curiosidade, tá bom? Vamos separar. Justamente. Qual a tua carta, Rafael? Vamos lá, valores primários. Estes recursos geram valores ligados aos grandes arquétipos universais. O verdadeiro na esfera da sabedoria. O ato de buscar respostas e compartilhar o que se aprendeu. Eu acho que faz muito sentido para mim, Bruno, porque eu, desde muito cedo, sempre gostei de dividir o que eu sei, né? Tanto que eu segui carreira na docência por muito tempo. Quando eu ensino, eu aprendo, né? Eu gosto de poder trocar, dividir, e isso me desenvolve como profissional, como pessoa. Então é algo que para mim faz muito sentido. Poxa, que bacana. E que faz parte de uma cultura humanizada também, a gente trabalhar, né, com esse processo de poder ensinar, de trocar, né? Acho que assim a gente avança muito mais, né? Enquanto empresa, enquanto equipe. Muito obrigado por compartilhar conosco e já quero agradecer a presença de vocês, né? Obrigado, Rafael, pela sua presença mais uma vez.
Já tem cadeira cativa aqui. Muito obrigado, nossa convidada de honra hoje, Luciana Pires, do Prado Borges. Seja bem-vinda mais uma vez. Obrigado. Nossa colega, Amanda Leal Borges. Parente. Seja bem-vinda. Parente, Eu sinto um nepotismo aqui, viu? Eu sinto nepotismo. Obrigado pela presença, o papo foi ótimo. Quero agradecer aqui a nossa equipe técnica, Juliana Caldeira, quase que não sai. Meu colega xará Bruno César, também o César Ricardo. Nossos sponsors Paulo Vargas, André Rocha, Sandra Persim. E gratidão especial é você que nos acompanha aqui no Saúde e Produtividade. Muito obrigado e te vejo no futuro.